Gatos do meu coração, Sandro Sandroca, com emoção aqui nesse dia lindo, maravilhoso. Vamos lá então? Falar de função crescente, decrescente ou constante, beleza? Na realidade, esse ou ele não é exclusivo, tá? A função pode ser mais do que uma coisa ao mesmo tempo. Primeiro a gente vai olhar esse exemplinho aqui, ó. f de x igual a menos 2x mais 3. O que seria uma função crescente? O que seria uma função decrescente? O que seria uma função constante? Uma das maneiras de pensar é fazendo o gráfico. Como que eu faço o gráfico desse cara? Chutando os valores de x, tá? Os pontos, né? Verificando os valores de y, verifico as duplas, coloco, como eu fiz na aula passada, tá? E daí a gente pega e traça um gráfico. Eu verifico se na ordem que eu escrevo, ou seja, na orientação que eu escrevo, que é da esquerda para a direita, esse gráfico está crescendo, crescente. Se na orientação que eu escrevo ele está decrescendo, decrescente. Se nessa orientação ele fica parado, ou seja, ele está constante, tá? Vamos lá, tô com o nariz um pouco tupido hoje, tá bonita a voz, parece a voz do Cid Moreira. Vamos lá então agora. Outro jeito de fazer. Quando eu tenho isso aqui, tá? Eu posso pensar da seguinte forma. Seria uma função crescente se eu pegar, por exemplo, eu pego um x e outro valor de x. Para não deixar a mesma letra, eu vou chamar de x1 e x2, tá? Se eu pego um x1 e depois eu pego um x2 maior do que ele. Então, é como se fosse assim, ó, 2 e 3, 5 e 12, 0 e 1000, menos 1 e 0, tudo bem? Ou seja, dois valores de x, um maior que o outro. Se fazendo isso e eu botando esses valores na função, quando eu boto o valor de x menor, ele dá um valor da função. Quando eu coloco o valor de x maior, ele dá um valor maior da função, essa função é crescente. Tá? Então, se quanto maior o valor de x, maior o valor da função, ela é crescente. Se eu faço essa mesma coisa, porém, quanto maior o valor de x menor da função, ou seja, eu pego f de 1 e f de 2, tá? O f de 1 deu menor do que o f de 2, ela é crescente. Isso sempre acontece, né? Agora, se eu pegar dois valores de x quaisquer, um maior que o outro, e a função aplicada no menor é maior do que a função aplicada no menor, ela é decrescente. Tá? Agora, tem o terceiro caso ainda, que é quando eu faço isso e os dois valores sempre são iguais. Tipo, eu pego dois valores diferentes e o valor da função sempre dá igual. O que isso é? Isso é a função constante, tá? Então, essa aqui é a forma da gente entender, tá? Mas tem outras. Mas esse é o conceito, beleza? Aqui, ó, se eu pegar valores, vamos chutar, valores de x, ó, f de 1, f de 2 e f de 10, tá? Se eu pegar f de 1, fica menos 2 vezes 1 mais 3, que dá menos 2 mais 3, tudo bem? Que dá 1. f de 2 dá menos 2 vezes 2, que dá menos 4. Menos 4 mais 3 dá menos 1. E f de 10 dá menos 2 vezes 10, que dá menos 20, mais 3, que dá menos 17. Esse menos 2 multiplicando esse cara faz com que isso aumente, tudo bem? Essa multiplicação cada vez aumente de forma negativa. Porque, olha só, se eu aumentar, botar 1000, f de 1000 fica 2 vezes 1000, dá 2000. Só que não é 2 vezes, é menos 2 vezes. Então, dá menos 2000. Sempre esse número negativo fica muito grande. Eu sei que número grande é positivo, né? Seria muito pequeno. Mas eu estou falando grande em módulo, eu estou falando grande em tamanhão dele em relação à distância ao zero, tá? Então, ficaria menos 2000, por exemplo. Ou seja, quanto maior esse cara, menor esse. Essa função eu posso dizer que ela é decrescente. Tá? Beleza? Aqui. E isso eu acho que fica óbvio que vai acontecer sempre. Tá? Para qualquer valor de x, isso sempre vai acontecer. Outro jeito é através de gráfico. Então, aqui eu dei um gráfico de um problema que é o seguinte. Suponhamos que tenha caído um meteorito atrás da minha casa e eu botei um termômetro num buraquinho que tinha no meteorito. E comecei a marcar a evolução da temperatura. Vamos ver se a gente consegue entender. Tá? Nesse caso, quem seria o meu x? O meu x é o tempo, que é em segundos. Por quê, professor? Porque o tempo, ele é a variável independente. O tempo passa de qualquer jeito, pessoal.
Acho que fica meio claro que a temperatura varia por causa do tempo e não ao contrário. Vamos supor, vocês acham que o tempo só varia por causa da temperatura? Ou seja, o tempo só passa porque a temperatura está fazendo isso ou aquilo? Não. O tempo passa de qualquer jeito, então o tempo independe. Quem depende do tempo para variar é a temperatura, que está em graus Celsius aqui. Então eu botei esse negócio e comecei a marcar. Nota que a função começa do x0, tá? Esse ponto aqui, ó, é 3,5 mais ou menos, tá? Em y, porém o x é 0, então ele é o ponto 0, 3,5. A aula que a gente viu lá sobre sistema cartesiano mostra bem claramente que ponto é formado por duas coordenadas. Então, beleza, né? Vê se fica claro. Quando eu comecei a marcar, a temperatura estava em 3,5 e ficou constante. Tudo bem? Depois, ela ficou crescente. Cresceu. Até uns 6 e pouco, mais ou menos. Depois ela decresceu. Beleza? Sendo que mais ou menos em 6 segundos e meio ela zerou. Aqui tem um conceito bem interessante. Esse cara se chama zero da função. Quem é o zero da função? É o valor de x que faz y ser zero, tá? É o valor de x que faz y zerar. Nesse caso é o 6,5. Em 6,5 a função zerou. Aí ela continuou diminuindo até que ela atingiu um pico de mais ou menos menos 3 graus, quando era 8 segundos, ó, tá vendo? Ou seja, ela passa pelo ponto 8, 3, negativo, tá? Aí ela atingiu esse pico máximo e começou a subir. Voltou a zerar em 9,2, 9,1 mais ou menos, que é o outro zero da função, tá? Então eu tenho dois zeros da função. Aqui, 6,5, nota que o zero da função é só x, tá? É o x que faz o y dar zero, mas o zero da função é x. Então, 6,5 e 9,1, 9,2, tá? Continuou crescendo até mais ou menos 10 segundos, 10 e pouquinho, aonde ela estava em 3 graus. Depois ela decresceu até 10 segundos e meio, tá? Onde ela ficou em 2 graus. Depois ela começou a crescer e eu parei de marcar. Então, nesse caso, como que eu posso classificar essa função como crescente, decrescente ou constante? Cara, ela tem vários intervalos. Então, primeiro eu vou falar assim, ó, crescente. Vou começar pelo decrescente, tá? Aonde que ela é decrescente? Eu vou botar em intervalos. Ela é decrescente daqui até aqui. Tudo bem ou não? Daqui até aqui. Só que isso, eu não vou... Ela é decrescente quando a temperatura caiu de 6 para... Cara, não é assim que eu falo. Eu falo em tempo, pensa. Eu não falo, ó, ela foi decrescente do terceiro segundo até o oitavo. Tudo bem? Então, ó, decrescente do 3 ao 8, vou botar intervalo fechado, tá? Mas... Vou aqui meio que arredondar, do 10 ao 10,5. União do 10, ponto e vírgula, 10,5, porque eu precisei usar vírgula aqui, então eu boto ponto e vírgula para diferenciar o conjunto. Beleza? Tem outro jeito, professor? Tem. X pertencente aos reais, tal que 3 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 8, ou 10 menor ou igual a x, menor ou igual a 10,5, mais ou menos, tá? Aonde que ela é crescente? Ela é crescente, pessoal, ó, nesse intervalinho que vai do 2 até o 3, né, que eu botei 3 aqui. Aberto. Por quê, professor? Porque no 3 eu já considerei que estava começando a cair na de cima, olha aqui, ó. Eu botei 3 fechado, quer dizer que no terceiro segundo já pertencia ao intervalo da galera que está decrescendo. Então aqui eu deixo aberto, ele vai até o 3, mas o 3 mesmo já estava no outro, tá? Aonde mais que ele cresce? Ele cresce aqui, ó, do 8, mais ou menos, né, que eu botei 8 aqui, do 8 até o 10, né? Então, vou lá, 8, 10, aberto, união. Por que aberto, professor? Porque o 8 já está fechado aqui, o 10 estava fechado em cima. Não posso considerar ele ao mesmo tempo um valor de tempo que é crescente e decrescente. E depois também união com, aqui 10,5 eu botei, né? De 10,5 até mais infinito, tá? E constante. Constante é onde ficou parado. Pessoal, a função é constante do 0 até... Eu não sei quando é que eu comecei aqui, ó. Até 2, né? Isso, do 0 a 2. 0
até 2. 0 fechado, porque eu já estava contando, e 2 aberto, porque já estava no crescente, beleza? Então, crescente, decrescente, constante aqui, tá? Qual é o domínio e qual é a imagem? Galera, domínio são os valores de x que a função funciona. Nesse caso, seria o quê? Seria do 0 para frente, tudo bem? Porque não tem sentido marcar em tempo negativo. Então, nesse caso, são os reais. Desculpa, x pertence aos reais. Aí, como é que eu boto para fazer? Não negativos? Pá, tudo bem? Como tem o 0, eu não boto asterisco, tá? Então, esse aqui é o meu domínio. Qual é a minha imagem? A minha imagem, aqui, ó, eu tendo a entender que a temperatura foi para sempre crescendo, tá? Porque terminou assim e não com uma bolinha. Então, o que acontece? Ela teve temperatura mínima de -3 e máxima eu não sei. A imagem é o quê? São os valores de y utilizados, ou seja, quais foram as temperaturas que isso aqui chegou? Cara, ele chegou no mínimo aqui, no máximo eu não sei. Então, a imagem é y pertencente aos reais, tá o quê? -3 é menor ou igual a y, que acabou. Ops, que estranho. É, porque podia ser y maior ou igual a -3, tá? É a mesma coisa. Esse é a mesma coisa. Desculpa. Esse é a mesma coisa. Quem é a imagem? São os valores de y maiores do que -3, tudo bem? Ou então, se for botar por colchete, seria -3, vírgula, mais infinito, intervalo fechado no -3 e aberto no mais infinito. Beleza, pessoal? Beijo do gordo! Uou.